Comecei a usar o Photopea há alguns dias e ele fecha sozinho. Às vezes estou quase finalizando o trabalho, ele vai e fecha e tenho que começar tudo de novo. Você sabe o que pode estar acontecendo? Eu não só sei o que está acontecendo aqui, mas nesse vídeo vou te dar diversas dicas para você resolver esse problema. E ainda te dar uma dica bônus para você nunca mais perder os seus projetos utilizando o Photopea pelo celular. Olá, Divergente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Davis Flozeno, designer divergente. E se você utiliza o Photopea pelo celular e quer aprender ainda mais, eu te convido a se tornar um divergente. É só clicar aqui no botão de inscrever-se. E vamos embora aqui para o vídeo para a gente resolver esse problema, tá? Então, o que pode estar acontecendo quando você utiliza o Photopea? Então, eu não sei como é que você está utilizando, você não deu descrição aqui se você utiliza pelo navegador ou pelo próprio aplicativo do Photopea. Mas eu vou te ensinar aqui como você pode resolver esse pequeno problema. Então, primeiramente, se você está utilizando ele pelo navegador, eu te sugiro a você utilizar ele pelo aplicativo. Por quê? Porque quando está aqui no navegador, ele não consegue salvar ali as suas informações, da maneira que quando você sai do aplicativo e volta, ele meio que reinicia aquele processo ali daquele site para que você continue utilizando ele novamente. Então, para você não ter que ter esse problema aqui, eu te sugiro a você utilizar o Photopea na versão aplicativo, tá? E não é aplicativo da Play Store não, tá? É aplicativo do próprio site aqui, que o próprio site disponibiliza um aplicativo para você utilizar quando você quiser. Então, o primeiro passo é você vir aqui digitar o photopea.com, ele vai abrir o site. E quando ele abrir o site, você vai fazer a seguinte configuração aqui, ó. Na parte superior, que é a parte aqui dos menus, você vai clicar aqui em mais e vai clicar aqui, olha só, em Instale Photopea. Então, quando você clica aqui, ele vai instalar um APK, né, que é um aplicativo, né, que você consegue iniciar ele a partir do seu aparelho, como se fosse realmente um aplicativo, tá? Só que na verdade não é um aplicativo, ele meio que é uma extensão, na qual quando você utiliza, clica lá no aplicativo, ele vai abrir o Google Chrome, vai sincronizar o seu celular com o Google Chrome em segundo plano para você utilizar o Photopea. Então é meio que apenas uma extensão. Então você clicando aqui, instale o Photopea, ele vai funcionar como se fosse um aplicativo real, na qual você utiliza ele ali tranquilamente. E quando você sai, minimiza o aplicativo, ele continua rodando em segundo plano, mesmo estando aqui utilizando o próprio Google Chrome como extensão ali do aplicativo. Então, fazendo dessa forma aqui, as possibilidades dele fechar sozinho diminui bastante, mas lembrando que ainda assim ele pode fechar sozinho sim, inclusive ele acontece comigo aqui diversas vezes também. Então esse é o primeiro passo, é você utilizar o próprio aplicativo nativo do próprio Photopea para você utilizar no seu celular. E agora vamos para a segunda técnica. A segunda técnica, basicamente, você vai bloquear ali algumas funções do seu celular que ele fecha os aplicativos sozinhos, os aplicativos em segundo plano. Então, por que isso acontece? Isso acontece basicamente porque o seu celular ele quer economizar o máximo de energia possível. Então, se você sai de um aplicativo, ele automaticamente verifica se aquele aplicativo ali está consumindo bateria, e se estiver consumindo bateria, o que é que ele vai fazer? Ele basicamente vai fechar aquele aplicativo para que esse consumo de bateria ele diminua. Então, para isso que funciona aqui as opções de economia de bateria dos nossos celulares. Então, como é que você vai fazer isso aqui para melhorar o seu uso no Photopea? Basicamente, eu vou vir nas configurações do Google Chrome. Então, vou clicar aqui e seguro. Vou vir aqui nas configurações. Então, temos aqui todas as configurações, né? O armazenamento, o uso de dados, bateria e tudo mais. Então, só aqui ó, a gente consegue ver que ele já consumiu 5,8% da minha bateria. Então, como é que a gente faz aqui, ó? Olha só, aqui na parte de economia de bateria, como você pode ver aqui, ó, temos aqui a opção de nenhuma restrição, na qual a economia de bateria do seu celular, ela não vai restringir as atividades aqui que vão acontecer em segundo plano do aplicativo. Temos aqui a economia de bateria que é recomendado, ou seja, aqui ele já dá as informações que identifica aplicativos e atividades para manter processos importantes em execuções. Então, assim, a partir do momento que ele vê que aquele processo ali não é importante, ele automaticamente fecha aquele aplicativo ali. Então, a economia aqui de bateria irá tratar aplicativos importantes de forma seletiva, tá? Então, não tem como você dizer qual aplicativo que ele pode fechar ou não. Ele vai decidir ali se aquele aplicativo é importante ou não, e aí ele vai decidir se vai fechar ou não. A terceira opção é restringir aplicativos em segundo plano. Então, olha só, fechar aplicativos após 10 minutos de atividade em segundo plano. O que isso significa? Significa se você utilizar o Photopea, minimizar o Photopea e não voltar a esse aplicativo que está em segundo plano em 10 minutos, ele automaticamente vai fechar esse aplicativo, vai fechar as atividades desse aplicativo aqui do seu celular.
E por fim, mas não menos importante, restringir a atividade em segundo plano, ou seja, os aplicativos serão fechados para economizar energia. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai fazer basicamente colocar aqui, ó, essa opção de nenhuma restrição, porque assim a economia de bateria ela não vai restringir as atividades aqui do Google Chrome. E vamos para a terceira técnica que você pode estar fazendo aqui, mas essa técnica ela não vai funcionar para todos os dispositivos, tá? Eu não sei quais são as marcas que utilizam essas opções aqui que eu vou te mostrar agora, mas os celulares da Xiaomi, da Poco, todos esses celulares que envolvam essa empresa, né, da Xiaomi, da Poco, da Redmi e tudo mais, você consegue utilizar essa técnica aqui, que é basicamente você bloquear o aplicativo aqui para ele de forma nenhuma ser eliminado aqui do segundo plano. Então basicamente a gente vai clicar aqui, ó, nessa opção na qual você coloca aqui para ver os aplicativos recentes, os aplicativos que estão em segundo plano, beleza? Então o que você vai ter que fazer basicamente é o seguinte: você clica no aplicativo em questão que você quer bloquear, clique e segura, ele vai aparecer essas opções aqui, ó. No meu caso tem essa opção aqui que é a primeira, que é do cadeado. Então como no meu caso aqui ele já está bloqueado, tem a opção aqui de desbloquear esse aplicativo. Agora, se a gente for aqui nessa opção, olha só, tem aqui a opção de bloquear, tem um cadeado aqui. Então, quando a gente clica aqui, ó, vai aparecer um cadeado. O que isso significa? Significa que esse aplicativo aqui, ele vai permanecer em segundo plano. Queira o dispositivo fechar ele ou não, ele vai continuar aqui. Então, dessa forma, você também vai utilizar aqui no Google Chrome, você vai fazer essa configuração no Google Chrome, também vai fazer essa mesma configuração aqui no próprio APK, o aplicativo do Photopea. Então dessa forma vai diminuir ainda mais as chances do aplicativo do Photopea fechar. Então vai ficar praticamente aqui em zero a probabilidade de fechar. Mas lembrando que ainda assim pode fechar, corre o risco de fechar, mas não por esses fatores aqui que eu mencionei. Vai ser algum fator interno aí do próprio Photopea que às vezes ele fecha realmente alguma coisa relacionada à internet. Ele também consegue reiniciar o Photopea ali, ou algum próprio problema interno, algum bug que acontece ali, ele fecha sozinho, ou ele faz com que você reinicie o próprio site, né, o próprio aplicativo aqui, para você continuar utilizando ele. Então, dessa forma aqui que eu acabei de mostrar, essa terceira técnica vai diminuir e muito as chances do Photopea fechar no seu dispositivo. E agora vamos aqui para a técnica bônus desse vídeo. O que é que você vai fazer para você nunca mais perder os seus arquivos daqui do Photopea? Mesmo que ele feche, mesmo que ele dê algum problema, mesmo que aconteça algum bug, você nunca mais vai perder os seus projetos quando você utiliza ele aqui no Photopea pelo celular. Então basicamente você está lá criando o seu projeto, tá? Então eu vou criar aqui um projeto rapidamente. Vamos supor que eu criei esse projeto aqui. Estou aqui criando meu projeto tranquilamente, estou adicionando aqui um texto. E aí eu estou lá editando aqui no Photopea tranquilo. E aí beleza. E aí para eu não perder o meu projeto, o que é que eu vou fazer aqui? Basicamente eu vou vir aqui no canto superior esquerdo, na aba de arquivos, e vou clicar aqui, olha só. Salvar como PSD. E o que esse salvamento aqui significa? Por que eu não vou perder esse meu projeto? Porque basicamente esse projeto aqui ele vai ser salvo no seu dispositivo. Ele vai ser salvo na memória do seu celular. Então, independente do que acontecer daqui para frente, depois do salvamento em diante, você não vai perder o projeto mais. Salvar como PSD. Olha só, quer baixar isso aqui como PSD, fazer um download novamente, vou clicar em sim e aqui ó, download concluído. Então, basicamente todo o processo que você fez para chegar nesse exato momento de você salvar o PSD, você não vai perder esses arquivos novamente. Então, mesmo que Photopea feche, vou fechar aqui ó, pronto, Photopea fechou. Só eu clicar aqui ó, em abrir do computador, vou selecionar o nosso arquivo que a gente acabou de baixar, e quando a gente abrir, olha só, novamente aqui o texto está da mesma forma que a gente posicionou, o projeto está exatamente da forma que a gente salvou. Então a técnica extra é você salvar sempre que possível seus projetos como PSD. E aí, quanto tempo você deve salvar o seu projeto? Vai depender se você está fazendo uma configuração que ela é muito complexa. Então de 5 em 5 minutos aí mais ou menos você vem aqui no menu arquivo, você clica aqui em salvar como PSD e aí salva o seu projeto. Então você não vai correr mais o risco de perder esse projeto aqui caso o Photopea feche, dê algum bug, alguma outra coisa. Então você já vai estar ali com o seu projeto guardadinho ali no seu dispositivo, tranquilo, sem nenhum problema. Então essa daqui foi a técnica extra que eu a considero a mais importante que você precisa aplicar em todos os seus projetos. E agora eu te pergunto, você tem algum problema como esse, algum problema que dificulte você utilizar o Photopea pelo celular? Coloca aqui nos comentários, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo também. E te vejo no próximo vídeo.